Estamos nos encaminhando para o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Hoje está conosco, desde o período da manhã, o pastor Marcelo Fedorucci. O pastor Marcelo tem empreendido um belíssimo trabalho missionário, trabalho de evangelização e assistência com populações rurais no Vale do Ribeira. Tem sido um desafio, como nós vimos esta manhã, como ele pôde compartilhar conosco, mas ao mesmo tempo uma grande fonte de bênção à vida daquelas famílias que habitam a região do Vale do Ribeira e que têm carecido e têm sofrido com tantas mazelas, né? O Vale do Ribeira é um dos locais mais pobres do nosso país, né, como o pastor falou, e graças a Deus pela sua vida, pastor. E podemos, neste momento, mais uma vez, compartilhar daquilo que o Senhor tem feito, compartilhar da sua palavra por meio da vida do pastor. Convido então o pastor que esteja tomando a palavra. Vamos fechar os nossos olhos, orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida do pastor Marcelo, te agradecemos porque o Senhor tem colocado grandes desafios e ao mesmo tempo grandes bênçãos em suas mãos. Nós sabemos que cada dia mais tem sido difícil levar a tua palavra, tem sido cada vez mais desafiador, mas o Senhor é quem sustenta as nossas vidas e o Senhor é quem sustenta a vida do pastor, e por isso nós podemos nos alegrar e temos esperança no Senhor, Pai. Nós te pedimos que o Senhor fale à tua igreja neste momento, que o Senhor use o teu servo para que a tua boa vontade, Pai, se manifeste em nosso meio. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. É uma alegria poder retornar nesse dia e estar com os irmãos agora à noite, nesse período, para compartilhar da palavra de Deus. Geralmente isso não acontece comigo. Geralmente eu prego de manhã num lugar e à noite eu prego em outro. E eu não tenho oportunidade de estar em 2 períodos na mesma igreja. Então, muitos domingos eu saio do Vale do Ribeira, chego em São Paulo, prego em São Paulo, daqui eu posso ir para uma cidade do interior ou mesmo para uma do litoral, pregando de manhã numa delas e à noite em outra. Então é um tempo muito bacana, uma experiência nova para mim também poder estar em 2 períodos com a igreja. Mas eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho daquilo que eu vivi na reta final do ano. Eu tenho uma vida assim bem corrida e eu sabia que já há muito tempo eu tinha que ter a saúde em dia e eu tinha que fazer exercício e fazer esporte para mim não vir a ter problemas que eram hereditários dos meus pais e também de não poder ficar muito sedentário. E aí eu vinha desenvolvendo o hábito de correr. Então eu corro nos montes e nas montanhas lá e corro em São Paulo também, quando eu estou aqui. E aí, fazendo um teste ergométrico, cheguei no cardiologista, ele olhou e disse assim: você está com um problema. Eu falei: mas eu não sinto nada. Ele falou: mas você está com um problema. Ele falou: vou te mandar fazer um outro exame para a gente observar. E aí ele me encaminhou para fazer uma cintilografia. Na cintilografia ele falou: realmente você está com problema. Aí eu virei para minha esposa e falei: olha bem, você sabe onde estão os documentos da casa, as senhas do banco, você sabe todas as informações, deixa um abraço para as crianças, para o meu pai. E ele falou: não, mas a gente vai tentar dar jeito. E ele falou: olha, eu vou encaminhar para o senhor fazer um cateterismo para a gente definir aquilo que o senhor tem. E é engraçado porque assim, eu cheguei a correr até um mês antes 14 quilômetros em 1h15. O meu sonho era participar de uma São Silvestre. E eu vinha correndo.
E ele, quando viu aquilo, falou, não, você não pode nem levantar mais uma sacola de 5 quilos. Eu falei, doutor, não tem jeito. Daquilo que eu vivo, daquilo que eu faço, eu não consigo fazer isso. Não, você vai ter que fazer até a gente diagnosticar. E ele mesmo falou assim para mim, pô, mas você com 50 anos, você está bem, você não está ruim. Eu falei, eu também acho que eu não estou ruim. Também não estou bom, né? Senão eu não precisava vir aqui. E ele pegou e virou assim para mim no final do cateterismo, ele disse assim, olha, você tem uma lesão de 90% numa artéria. Eu falei, mas o que isso quer dizer, doutor? Você está mal. Eu falei, 90%, doutor? Ele falou, é. Ele falou, quando você começa a fazer um esforço, o seu coração não manda sangue, porque não passa pela artéria, passa ar. E você deve ter arritmia cardíaca. Eu falei, doutor, nunca senti nada disso. Nunca senti nada, nunca tive problema. E ele falou, olha, não tem jeito, você vai para o centro cirúrgico, nós vamos fazer uma angioplastia, vamos colocar uns stents em você, e aí você retoma a vida. E eu acho interessante porque eu não sentia nada, então o fato de ir para dentro de um centro cirúrgico, para mim não dava muita diferença. Porque eu me sentia bem, eu estava bem. E aí eu me dirigi para o centro cirúrgico. E a coisa que eu mais me lembro de ouvir de tanta gente, o pessoal dizendo assim, olha, é uma cirurgia, você pode ter problema. Pode ser que não seja o seu dia, mas seja o dia do médico. Eu falei, é mesmo, gente? E eu me lembro que quando eu entrei no centro cirúrgico, eu comecei a pensar algumas coisas. E passa um filme da vida da gente numa situação dessa, de você estar nas mãos de uma pessoa que você não conhece, que é um médico, que nem te cumprimentar, cumprimenta. E você vai passar por um procedimento cirúrgico que ele vai realizar. E a única coisa que veio na minha mente, que eu me lembre, que foi de forma mais interessante, foi quando eu fiz uma análise daquilo que eu vivi até hoje, e eu pude descansar ao lembrar que nesse período da minha vida eu consegui fazer aquilo que o Senhor esperava que eu fizesse. Essa foi a situação que me tranquilizou. Eu me lembro que, quase iniciando o procedimento cirúrgico, eu falei, Senhor, se for o dia do médico, está tudo certo. Porque eu tenho certeza que quando eu acordar aí na frente do Senhor, eu vou ser aprovado por ter feito aquilo que eu acho que o Senhor esperava que eu fizesse. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é um trecho da palavra de Deus que está no Velho Testamento, e eu queria que você saísse daqui respondendo uma pergunta para o Senhor nessa noite, que tem a ver com essa experiência que eu tive. Eu gostaria que você saísse daqui respondendo ao Senhor. E eu acho que quando a gente consegue entender isso, esse questionamento de Deus muda a nossa vida de crente, muda a nossa visão de igreja, muda o nosso compromisso com o Senhor e muda a nossa vida cristã de uma forma integral. E hoje em dia parece que a gente vive em dias que a gente vê os questionamentos de Deus para nós e tem gente que floreia as respostas e as situações com um monte de definições e tal, e que às vezes você lê e não entende, ou foge do foco. E eu não sei porque é o tipo de vida que a gente leva, que eu tenho que ser muito prático naquilo que a gente faz, então eu não perco muito tempo. Eu procuro observar aquilo que é prioridade e aquilo que tem que fazer e a gente faz.
E é interessante que parece que hoje em dia na igreja a gente não vive dessa forma. Mas eu entendo que se a gente entender os questionamentos de Deus de forma simples e prática, muda a nossa vida cristã. E esse versículo que, na minha opinião, se a gente entender, muda a realidade da igreja, está em Êxodo no capítulo 4, versículo 2. Um versículo que ele é missionário, um versículo que ele trata com a igreja de uma forma muito especial, um versículo que transforma a vida das pessoas. Está ali na transparência, e é um versículo muito interessante, que diz assim: então o Senhor lhe perguntou, que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Então o Senhor lhe perguntou, que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Gente, esse versículo tem tudo a ver com a gente. Quando a gente começa a olhar, a gente vai ver que ele está inserido dentro do contexto daquela situação do episódio da sarça ardente, que ela queimava e não se consumia. Ali, quando Deus falava com Moisés e queria que ele fizesse aquela grande obra ali de liderar o seu povo para sair lá do Egito e guiá-lo até onde eles deveriam chegar. Mas parece que hoje em dia nós somos muito como aquelas pessoas do passado, porque Moisés estava, na verdade, querendo meio que fugir da responsabilidade assim que Deus estava dando para ele. Parece como nós, nos dias de hoje, muitas vezes nos portamos ou fazemos. Até que chegou em determinado instante que a sarça ardia em fogo e Deus fala com ele. E Deus vira para ele e diz assim: Moisés, o que é que você tem na mão? E a gente pode ver que é uma pergunta simples e clara. E quando ele faz uma pergunta simples e clara, ele espera também receber uma resposta simples e clara. E a resposta dele foi uma vara. Deus pergunta para ele: o que é que você tem na mão? E ele responde: uma vara. E hoje à noite eu gostaria que você saísse daqui respondendo para o Senhor essa pergunta. Não para mim, mas para o Senhor. O que é que você tem na mão? O que é que você tem na mão? Uma pergunta simples e clara, com uma resposta simples e clara. Mas o que a gente tem visto é que parece que muitas vezes nós não entendemos os questionamentos de Deus como nós deveríamos entender. Nós não entendemos aquilo que Deus está nos questionando. Ou muitas vezes hoje em dia a gente tem visto muita gente distorcer os questionamentos de Deus para as nossas vidas. É interessante olhar que parece que isso vem lá desde o início. Quando da criação do Éden, Deus chamou Adão e Eva, mostrou toda aquela beleza, tudo aquilo de maravilhoso que Ele fez, tudo aquilo com que eles iam lidar. Só lá no final, Deus chega e diz: olha, vocês não vão ter acesso apenas a uma árvore. Então Deus olha pelo lado positivo de tudo aquilo que Ele criou, e apenas lá no final Ele faz menção àquilo que eles não poderiam fazer. Mas é interessante que quando Satanás se apresenta, ele se apresenta mostrando o lado negativo. E ele de imediato diz assim: não foi assim que Deus lhe disse, não comerás? Então Deus mostra a situação do lado positivo, Satanás do lado negativo, e parece que desde aí o homem tem distorcido os questionamentos. O homem tem mudado os desafios de Deus para a nossa vida.
Ou muitas vezes a gente entende o questionamento de Deus de uma forma errada. Eu queria destacar aqui, gente, alguns grupos que eu tenho visto que distorcem o questionamento de Deus. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você tem nas mãos. Um primeiro grupo que eu vejo no meio da igreja hoje, que eu denominei, que é o grupo dos murmuradores. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você tem. Sabe como o murmurador entende o questionamento de Deus? Ele coloca uma palavra bem pequenininha de 3 letras em um acento. E ele entende o questionamento de Deus assim: o que é que você não tem nas mãos? Gente, uma palavrinha muda tudo. E talvez você faça parte desse grupo. Já viram assim, gente que está brigada com Deus? Brigada com o mundo, brigado com a sociedade, brigado com a família, brigado com a igreja, por aquilo que na realidade ele não possui. Quando o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você tem nas mãos. Deus não vai pedir conta para nós daquilo que Ele não nos deu, gente. Deus vai pedir conta, sim, daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E não vai ter jeito de escapar. Porque Ele vai cobrar. Quem aqui conhece gente azeda? Vocês conhecem? Principalmente azeda por aquilo que não possui. Gente, parece que muitas vezes Satanás coloca um espelho na frente dessas pessoas e elas não conseguem mais enxergar a graça e a misericórdia de Deus. Elas não conseguem enxergar o favor de Deus na vida delas. Elas só veem a sua incompetência, a sua falta de jeito, a sua falta de fé. Gente azeda, gente amargurada por dentro por aquilo que não possui. Gente brigada com Deus porque ele nasceu na família X e não nasceu na família Y. Gente brigada com o Senhor porque nasceu no Brasil e não nasceu nos Estados Unidos, mas ele não quis nascer na África. Gente que vive dessa forma. Aquela situação muitas vezes que acontece assim, a gente chega na igreja, o pastor, a liderança trabalha, luta, diz, gente, nós vamos trazer um curso aqui para a gente fazer que vai abençoar a vida da igreja, da comunidade, a gente tem que estar aqui, nós vamos fazer tal. E aí a pessoa responde assim, não sei, não posso e não tenho tempo. Tá bom. Vamos esperar. Aí daqui 2 meses, gente, nós vamos ter um evento para a igreja participar, a gente vai precisar do apoio de todo mundo para a gente alcançar as pessoas, pregar o evangelho, anunciar o amor de Deus às pessoas e tal, nós precisamos de todo mundo aqui, assim, assim, assim. E ele diz assim, não sei, não posso e não tenho tempo. E aí quando ele fica de lado, a pessoa é colocada de lado porque ele não sabe, não pode e não tem tempo, ele pega, se vira e diz assim, ninguém gosta mais de mim na igreja. Ninguém se lembra mais de mim. Gente, a gente tem que entender que a nossa vida é muito curta. E a gente não pode ficar preocupado com aquilo que a gente não tem, não. Porque o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você tem nas mãos. O que é que você possui nas mãos. Às vezes eu vou por aí e eu encontro assim uns irmãos pitbull, já viram?
Gente, é engraçado que às vezes, é até engraçado de falar, às vezes eu saio, para mim chegar aquele horário aqui de manhã, eu saí às 3 horas da manhã de lá. Viajei para chegar no culto da manhã. E às vezes eu faço isso para ir em outras igrejas, e eu chego um pouco mais cedo, e principalmente quando eu viajo de ônibus, então eu chego 5h30 na rodoviária. E aí eu pego o transporte para chegar até a igreja onde eu tenho que pregar. E às vezes calha de chegar cedo um pouco mais, né? 8 horas, 8h15. Aí você toca o dedo assim na campainha, aí tem lá o pessoal dentro da igreja, o zelador, não sei quem. Aí você assim, bom dia, irmã. Ô irmão, eu cheguei do Vale do Ribeiro agora para estar na igreja tal. Aí você escuta assim, mas por que o senhor chegou esse horário? A igreja só abre às 9. A igreja não abre antes, não. Eu falei, tá bom, irmão, pode deixar que eu vou ficar sentado aqui fora, vou aguardar das 9 horas para poder entrar. Aí às vezes você chega assim, cumprimenta o irmão sentado no banco da igreja e diz assim, paz do Senhor, meu irmão, como vai? E ele fecha a cara e diz assim, paz do Senhor, só se for para você, para mim não. Aí a gente olha toda essa situação e vê aquilo que a gente vive. Aí você diz assim, ele acordou mal-humorado, com dor de cabeça, tal, chega de tarde, a gente volta para o culto, chega lá, você dá aquele abraço no irmão, fala, paz do Senhor, ele já te empurra de lado e te deixa sem condição de fazer mais nada. Me lembro, outro dia eu fui pregar numa igreja aqui, uma igreja batista, eu posso falar porque eu vim da igreja batista, fui apresentado pelo pastor de jovens para o presidente da igreja, sem me conhecer, sem saber quem eu era, ele já virou e disse assim, o que é que o senhor veio pedir? Eu olhei para a cara do irmão e disse assim, não vim pedir nada não, meu irmão. Não, mas missionário do senhor que vem de um lugar pobre veio pedir. Falei, não, está errado o seu entendimento. Vamos voltar atrás, é o seguinte, na verdade eu vim dar uma oportunidade para o irmão e para a igreja. Ele virou para mim, não pode ser. Falei, Deus mandou eu sair de lá para vir aqui dar uma oportunidade para o irmão e para a igreja se levantar e sair dessa situação de marasmo que vocês estão vivendo para fazer alguma coisa relevante para o reino de Deus. Deus mandou eu sair de lá para vir aqui fazer isso com você. E eu não vim pedir nada não. E às vezes você encontra aqueles que questionam, né? Já viram aquele crente que questiona assim? Por que a melancia é tão grande num pé tão pequeno e a jabuticaba é tão pequena num pé tão grande? Já viu gente assim? Gente azeda, amargurada por aquilo que não possui, quando o questionamento de Deus para mim, para você, é o que é que você tem nas mãos. Gente, mas tem um outro grupo que entende o questionamento de Deus de uma forma diferente. Esse é interessante. Deus está perguntando para mim e para você, o que é que você tem nas mãos. Tem um grupo que eu chamo do grupo dos sonhadores, que ele entende o questionamento de Deus da seguinte forma: o que é que você gostaria de ter nas mãos? A pessoa que vive assim, ai, como eu gostaria. Gente, eu não sou contra o sonho não, mas eu entendo que a gente não pode basear a vida nossa num sonho, porque o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você tem nas mãos, e não o que é que você gostaria de ter. É aquela situação que a gente vê que a pessoa diz assim, ai, como eu gostaria de pregar como o pastor José. Ah, como eu gostaria de falar como o irmão. Ah, como eu queria cantar que nem aquele pessoal do louvor que veio aqui na frente.
Ah, como eu gostaria de tocar como o pessoal que tocou. E ele vai assim, e o que aconteceu com ele? Morreu. Morreu. E a pergunta de Deus para mim e para você é: o que é que você tem nas mãos? E não o que é que você gostaria de ter. Antes de trabalhar nesse projeto missionário que eu trabalho hoje, eu trabalhei num outro projeto que a gente navegava pelo rio Tietê. A gente estava sediado em Barra Bonita com um barco hospital. E lá nós tínhamos uma caminhonete D20 cabine dupla, onde eu rodava boa parte do interior com ela. Era uma ferramenta de trabalho tremenda aquilo lá. E aí quando eu fui parar no Vale do Ribeira, nessa situação de não ter nem estrada, mato, quando eu cheguei lá para olhar, eu me lembrei daquela caminhonete. Puxa vida, se eu tivesse essa caminhonete aqui, ela seria muito útil. Mas quando eu conversei com Deus, eu disse: Deus, não tem mais a caminhonete. A única coisa que tem são as pernas. E se o Senhor quiser começar uma obra de transformação nessa região, vai ter que ser usando as minhas pernas, para a gente poder fazer o que tem que fazer. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você tem nas mãos. E não o que é que você gostaria de ter nas mãos. Mas tem um outro grupo que entende o questionamento de Deus de uma forma da qual não deveria entender. E esse é um grupo que eu sofro bastante na mão deles, que eu chamo o grupo dos calculistas. Esse é um grupo muito sutil, que entende o questionamento de Deus da forma diferente da qual deveria entender. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você... Sabe como o calculista entende? O que é que você tem de sobra nas mãos. Porque, gente, se nós vivemos num sistema que é capitalista e não capitalista, tem gente assim dentro da igreja, infelizmente. Gente que, na verdade, gosta de oferecer para o Senhor o seu resto, ou a sua sobra. Às vezes quase que esmolando para Deus, ou muitas vezes querendo negociar com o Senhor. Eu ouvi dizer que se eu der, eu vou receber em troca. A aplicação não está dando nada. Eu vou pegar, vou acreditar para poder receber, né? Seminário de Jesus numa versão revista atualizada por mim mesmo, gente. Jesus olhando o pessoal dizimar. Chegou o comerciante cheio de dinheiro, de possibilidade. Chegou lá, dizimou, encheu o gasofilácio. Aí aparece outro lá também, vendedor de tapetes e de animais, dizimou, acabou com o espaço que tinha dentro do gasofilácio. E aí aparece uma mulher pobre, miserável, viúva, com 2 moedinhas, que aquilo que ela depositou hoje valeria em torno de 15 centavos no nosso dinheiro. E Jesus olhou aquilo, chamou Pedro e disse assim: olha lá, Pedro, essa mulher deu mais do que todo mundo. E Pedro era Pedro, né? Eu queria estar lá porque no mínimo Pedro disse assim: não, Jesus está variando agora, né? Como é que pode a mulher pobre, sem nada, Jesus falar que ela deu mais do que todo mundo? Gente, a minha experiência de vida, depois que eu deixei de ser empresário para me tornar missionário em tempo integral, eu tenho vivido algumas coisas nessa questão.
E eu posso dizer para vocês que Deus não está preocupado com o valor do cheque nosso, não. Na verdade, quem deve estar preocupado com esse valor do cheque pode até ser o tesoureiro da igreja, mas Deus não. Porque, na verdade, para Deus o valor é relativo. Mas o significado do nosso compromisso com Ele, esse é absoluto. Esse é absoluto. E Jesus olhou e viu no coração daquela mulher que da pobreza que ela tinha, ela deu tudo o que tinha. Não sobrava nada. 15 centavos compra um pãozinho aqui? Gente, eu vivo isso lá. E eu posso dizer para vocês que para quem tem muito, um pãozinho não é nada. Mas para quem não tem nada, um pãozinho é tudo. Às vezes a gente está lá no trabalho, as igrejas entram em contato, ligam e dizem assim: olha, dá para você vir pregar na nossa campanha de missões? Aí a gente pensa assim, no meio do mato, sentado lá nas montanhas, pastor. A gente senta assim e fala: Senhor, mas espera aí, meu. Quando o senhor instituiu da igreja, o senhor falou que pregar o evangelho era prioridade. Agora a igreja está fazendo campanha para levantar recursos e fazer aquilo que devia ser prioridade. O que está acontecendo, Senhor? E aí a gente tem que atender. E a gente sai lá do meio do mato, todo feliz, e vai para onde Deus mandar. E aí a gente ouve o pessoal assim que findando uma campanha de missões de 6 meses. Falando todo domingo na escola dominical, no culto, dando anúncio, falando, momento missionário, e a gente vai lá para pregar, para mostrar tal, vai recolher oferta, a pessoa vai lá e R$20. Glória a Deus pela oferta dele. Aí a gente sai, o culto acaba mais cedo, a gente vai para a pizzaria e gasta 50. E o questionamento de Deus para mim e para você é: o que é que você tem? E não o que é que você tem de sobra nas mãos. Às vezes a gente ora e diz assim: Senhor, esse mês não vai nada porque não sobrou nada, né? Por isso que para Deus, na verdade, não é o valor, mas é o nosso compromisso, que é absoluto e real. A nossa sobra, gente, é nossa. A gente tem que gastar no shopping, na pizzaria, no restaurante, viajando, gastando com a família, naquilo que a gente achar que deva gastar. Porque Deus não vai fazer a obra dele com a nossa sobra, não. Sem dúvida alguma. Deus vai fazer a sua obra com aquilo que efetivamente é a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de fazer. Porque o questionamento dele para mim e para você é: o que é que você? E não o que é que você tem de sobra nas mãos. Mas tem mais um grupo, gente. É o grupo dos futuristas. Deus está perguntando para mim e para você: o que é que você? Sabe como o futurista entende? O que é que você terá nas mãos? Interessante. Essa é aquela pessoa que vive assim: o dia que eu terminar a faculdade, né? Principalmente os jovens, né? O dia que eu terminar minha graduação. Senhor, quando eu terminar a reforma da minha casa, pode aguardar. Que eu vou para a igreja, vou fazer tudo aquilo que eu não fiz até hoje.
Senhor, no culto do dia 31 de dezembro, na passagem do ano, eu vou chegar na igreja 15 minutos antes, vou entrar com o pé direito, sentar no primeiro banco e vou consagrar minha vida para fazer tudo aquilo que não fiz. 31 de dezembro ele chega 15 minutos, só que atrasado. Entra com o pé esquerdo, senta no último banco e diz assim: Senhor, espera até o acampamento do carnaval, porque eu não consegui resolver meus problemas não. Aguarda aí. Uma perguntinha para a gente pensar hoje aqui. Quanto tempo mais a gente tem de vida? E eu confesso para vocês que se no centro cirúrgico eu não tivesse a tranquilidade de ter feito aquilo que eu entendi que eu deveria de fazer para o Senhor, eu teria entrado em desespero, gente. E eu não quero que ninguém passe por essa situação. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você tem nas mãos. Sabe qual é a certeza que nós temos aqui agora? A única certeza que nós temos aqui agora é que essa é a primeira noite do resto das nossas vidas. E nós não sabemos se no próximo domingo nós aqui estaremos novamente para congregarmos e louvarmos ao Senhor. E a pergunta de Deus para mim e para você é: o que é que você tem nas mãos? E não o que é que você terá nas mãos. E o último grupo, para mim não me alongar muito, é o grupo dos saudosistas. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você... Sabe como o saudosista entende? O que é que você possuía nas mãos. Então essa é aquela pessoa que vive assim: há 20 anos atrás, na época do pastor fulano de tal, quando eu não tinha problema no joelho. E ele vai assim, e morreu também. E Deus está perguntando para mim e para você, o que é que você... Está vendo quando a concepção de igreja muda? Quando a gente entende o questionamento de Deus? Eu tive um exemplo desse na minha casa, gente. Minha família veio da antiga União Soviética, de descendência judia branca, nascidos na Rússia. E na Segunda Guerra Mundial foi todo mundo preso. Viveram 8 meses no campo de concentração de Auschwitz. E meu avô, principalmente por ser militar do exército russo, mas por ter descendência judia, sofreu demais, mas demais, as atrocidades que o exército alemão fez. Mas aí Deus abriu uma porta, eles conseguiram sair. Minha mãe era pequenininha, eram três filhas, minha mãe, 2 irmãs e meu avô e minha avó. E minha avó contava uma história que quando eles iam para a câmara de gás, eles abriam aquele chuveiro e o gás matava todo mundo. Aqueles grandes tratores com pás carregadeiras pegavam os corpos daquelas pessoas. E eles abriam buracos e jogavam todos os corpos juntos e jogavam a terra por cima. E a minha avó contava que uma das cenas mais impressionantes foi quando veio o verão e o sol batia na terra e eu acho que a terra esquentava. E os corpos estouravam e o sangue jorrava para fora da terra. E aí ela chegou no Brasil, a nossa família, e eles tiveram encontro com o Senhor e começaram a trabalhar na plantação de igrejas, na visita a hospitais, visita a presídios.
projetos missionários, evangelização, discipulado, e ela fez isso boa parte da vida dela inteirinha. E quando ela chegou com 79 anos, eu vi ela deitada na cama, doente, sem mais poder levantar. E a pergunta é essa: será que uma senhora que viveu o que ela viveu e que fez o que fez, será que ela não podia viver do passado, de tudo aquilo que ela tinha feito? Não, gente. Minha avó, com 79 anos, na cama, ela entendeu que o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você tem nas mãos. E eu me lembro que minha avó pediu para minha mãe arrumar umas fitas cassete naquela época, com pregações. E a minha avó, ainda na cama sem poder levantar, ela tinha um grande ministério na mão, que era do Ministério da Intercessão. E aquela senhora orou muito, principalmente para que deixasse de existir o comunismo e a cortina de ferro na União Soviética. E 3 anos antes disso acontecer, ela morreu. Mas eu sei que aquilo aconteceu porque ela tinha orado insistentemente ao Senhor para que aquilo acontecesse. E agora talvez você está me olhando aí dizendo assim: puxa, que legal que esse carinha falou, mas eu não tenho nada na mão não. E a minha pergunta é essa: será? Tem um versículo que diz que quando eu penso que sou fraco, aí eu sou forte. Vocês lembram quando Jesus estava sendo seguido pela multidão e ele fez um pronunciamento? Ele chegou para os discípulos, a multidão era muita gente, e o pessoal estava com fome, e Jesus fala para os discípulos: tem que dar de comer. E com certeza os discípulos começaram a fazer uma vaquinha lá para levantar um recurso, procurar o pão de açúcar mais próximo, o extra. Mas aí apareceu um garoto pequenininho, com pãozinho e peixe, com o lanchinho dele. E aquele garoto disse, e colocou diante do Senhor, disse: está aqui. E gente, naquele instante, 5 mais 2, que era a somatória dos pães e os peixes, não era 7 não. 5 mais 2 foi algo tremendo, que alimentou mais de 15 mil pessoas. E a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos cheios. Porque aquele garoto entendeu que o questionamento de Deus é: o que é que você tem nas mãos? Deus perguntou para Moisés e ele respondeu: uma vara. Mas o poder não estava na vara, mas sim no Moisés, que entendeu verdadeiramente o questionamento de Deus da forma como deveria entender. O que é que você tem na mão? Eu gostaria que você dobrasse a sua fronte agora. E que, se você falasse com o Senhor, à luz de tudo aquilo que foi dito, se você se viu dentro de alguns desses grupos, e hoje entendeu a forma com a qual você deve responder para o Senhor, se você está se colocando diante de Deus assim, orando e se avaliando, quer que eu ore por você? Eu queria que você ficasse em pé, para mim poder interceder pela sua vida. Alguém fique de pé, que eu quero orar nessa hora pela sua vida. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Há mais alguém? Fique de pé, graças a Deus. Há mais alguém? Graças a Deus. Há mais alguém? Fique de pé, que eu quero orar pela sua vida. O que é que você tem na mão? Como você tem se colocado diante do Senhor e entendido os questionamentos dele para aquilo que você deve ser e para aquilo que você deve fazer?
Há mais alguém? Fique em pé que eu quero orar. Graças a Deus. Graças a Deus. Há mais alguém? Eu não quero me alongar. Não é essa a ideia. Mas se o Espírito Santo está falando ao seu coração, que você possa se levantar e você não resista àquilo que o Senhor está falando. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque o teu Santo Espírito fala aos nossos corações de uma forma simples, de uma forma clara, da mesma forma com a qual o Senhor interpelou lá Moisés naquele episódio da sarça ardente, ó Deus. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos ensine a sermos simples e claros naquilo que nós temos que fazer. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha a nos direcionar e que nós possamos entender verdadeiramente, ó Deus, o Evangelho que nós estamos vivendo e a vida efetiva que nós estamos levando, Pai. Que nós não sejamos, ó Pai, encontrados dentro de algum destes grupos dos quais a gente pôde compartilhar, mas que a gente possa estar vivendo o Evangelho que nos dê a oportunidade de termos a certeza de, se chegarmos amanhã diante do Senhor, nós iremos poder falar que nós fizemos tudo aquilo que tínhamos que fazer, Pai, pelo Teu Evangelho. Senhor, eu quero te pedir que Tu venhas abençoar a vida de cada um destes irmãos que se colocaram em pé. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa fazer com que eles saiam daqui em novidade de vida, em novidade, Senhor, de experiências, buscando efetivamente, verdadeiramente, viver o Evangelho que leva a mudança e transformação a pessoas que esperam com que a igreja se levante para cumprir com o seu papel, Pai. Que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa nos sustentar e que o Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre as nossas vidas, porque nós somos dependentes do Senhor para continuarmos na jornada em que temos, ó Pai. Obrigado a Deus por esse tempo especial. Obrigado pela vida desta igreja. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor José e também pela liderança dessa igreja. Obrigado porque a gente pôde vir aqui prestar contas hoje para Ele daquilo que nós estamos fazendo e que a igreja tem se envolvido com isso, ó Pai, lá no Vale do Ribeira. Que essa parceria possa aumentar, ó Pai, em todos os sentidos, para que a gente possa chegar lá no céu e saber que tem muita gente daquela região que talvez a gente não vá nem conhecer, mas que nós vamos ser abençoados, porque nós investimos na vida daquelas pessoas e elas tiveram encontro com o Senhor. Obrigado a Deus por esse tempo. Abençoa essa igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Eu queria agradecer aos irmãos. De manhã nós falamos, uma das partes do projeto é a organização de viagens missionárias. Eu gostaria de poder receber os irmãos lá no nosso campo missionário para a gente poder caminhar frente a tudo aquilo que vocês viram hoje, para a gente poder ter experiências novas e a gente poder trabalhar com aquelas pessoas. Uma parte do ministério está voltado à geração e transformação da comunidade local. Eu trouxe um pouco mais de molho de tomate, geleia de morango. Vou deixar aqui na igreja, os irmãos vai estar ali fora que quiserem adquirir. Os irmãos têm a liberdade de adquirir e levar. Eu vou deixar o que tem aí, depois a igreja envia para a missão aquele que conseguiu vender e aquele que conseguiu negociar.
Gente, nós estamos lá dependentes das orações de vocês. Não deixem de orar por nós, pela família, pelo ministério. E a gente espera vocês lá. Amém? Amém. Deus abençoe vocês, gente.